Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao canal do Grupo de Pesquisa Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Dentro deste grupo de pesquisa, nós temos uma linha, não é, que trabalha as questões da racialidade. Então, trata-se, inclusive, de narrativas de vidas que evidenciem essa questão. Então, eu sou Roseli Jimenez e, junto com outros colegas, integramos este grupo de pesquisa e gostaríamos que você se inscrevesse no canal, deixasse comentários, sugestões, que participasse, enfim, da nossa programação. Nós, hoje, vamos comentar um pouquinho um livro, Um Defeito de Cor, da escritora Ana Maria Gonçalves. A edição original dessa obra é de 2006, portanto, um bom tempo atrás, é da editora Record, e neste momento do vídeo, em abril de 2022, para vocês perceberem o sucesso da obra, ela está na 26ª edição. Em todas elas é possível ler, não é, as orelhas da obra feitas pelo Milor Fernandes, que são orelhas elogiosas, mas num texto que realmente recomenda e é uma obra para ser recomendada. Bem, Ana Maria Gonçalves é mineira, bastante jovem. Ela nasceu em 1970 em Ibiá, em Minas Gerais. Há aqui um blogspot em que vocês poderão conferir algumas imagens, algumas obras dessa escritora. Bem, aqui vocês veem em tela, e também atrás aqui da minha tela, a capa da obra Um Defeito de Cor, e aqui uma imagem da escritora Ana Maria Gonçalves. Dentro dessa obra, eu recortei uma frase que é bastante significativa. No livro, a frase é dita por uma sinhazinha e recuperada pela personagem central ao longo do trabalho. E ela diz: a memória é mesmo o mais generoso dos retratistas. E é disso um pouco que se trata também uma narrativa de vida, não é? Uma recuperação da memória, dessa memória que envolve a vida, mas que envolve também a parte social, cultural, geográfica, enfim, da nossa vida. Bem, o que é que tem de narrativa de vida em Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves? Primeiro, vocês veem aqui um mapa trazendo uma parte da África, a Nigéria, e bem abaixo o lugar em que praticamente não é que se passa, mas é o lugar ícone, de fato importante da narrativa. São, na época, né, a cidade do Reino de Daomé, onde a nossa personagem nasceu e de onde ela sai e por onde ela anda por muito tempo na narrativa. Mas antes disso, eu preciso dizer a vocês que é preciso fôlego, persistência, para ler uma obra que, afinal de contas, tem 951 páginas. Quer dizer, é um trabalho volumoso,
mas eu garanto, como também garantiu Milor Fernandes nas orelhas, que a leitura é prazerosa, não é enfadonha. Claro, um pouco longa, ninguém lê numa sentada, mas vale a pena cada uma dessas páginas. Então, como é que a obra está dividida, contemplando este número grande de páginas? Há uma chamada, assim, primeira parte, que é uma introdução assinada pela escritora Ana Maria Gonçalves, em que ela narra, em primeira pessoa, como ela teria encontrado manuscritos que davam conta da história, não é, de um povo que havia passado pela Bahia. Isso se dá numa praia, a Praia das Amoreiras, próxima a Itaparica, na Bahia. Então, nessa introdução, a gente fica sabendo como se deu este acontecimento. Evidente que eu não vou dar spoiler, mas ao longo da obra, a gente vai vendo que ela mistura realidade e ficção. Então, há essa narrativa em primeira pessoa, da Ana Maria Gonçalves. Em seguida, entra a narrativa que também é em primeira pessoa, mas da personagem que Hind Carrinde, acho que é essa a pronúncia. Desde a saída dessa menina do reino de Daomé, na África, no século XIX, em 1810. Essa menina é capturada junto com a irmã gêmea, que são conhecidas em África como IBGs, não é? Os gêmeos. Então, elas são levadas com a avó para o Brasil como escravas, são capturadas. Na trajetória no navio, a avó e a irmã gêmea perecem por conta das condições, sobretudo terríveis, que elas precisam encarar. Mas, enfim, a nossa personagem chega como escrava ao Brasil, passa por muitas terríveis experiências, algumas que dão conta da gravidade da escravidão neste período no Brasil. Depois de liberta, e há toda uma narrativa para chegar a esse ponto, ela trabalha exercendo várias funções, ela aprende a língua inglesa quando trabalha como escrava em uma família inglesa que vivia na Bahia, e todas estas coisas vão lhe dando um pouco de sabedoria para enfrentar as dificuldades, mas, enfim, poder fazer uso dela. Então, ela vai fazer charutos, vai trabalhar com construção, enfim, ela consegue, inclusive, uma vida, diríamos, bastante promissora do ponto de vista financeiro. Mas, enfim, liberta, ela vai viajar por várias partes no Brasil, ela vem a São Paulo, passa por Campinas, vai a São Luís do Maranhão. Todo esse percurso, na verdade, é a busca que ela faz de um filho, não é? Essa nossa personagem passa por maus bocados, acaba tendo um filho do próprio senhor, né? Da morada em que ela está, e com isso ela é profundamente castigada pela sinhazinha. Mas, de qualquer forma, depois desse menino, ela se envolve com um português no Brasil e tem mais um filho. E este filho desaparece porque ela faz uma viagem, deixa o filho com o pai, e supostamente o pai teria vendido essa criança como escrava, apesar de já filho de uma mãe liberta. Então, na busca por esse filho desaparecido,
ela acaba conhecendo boa parte do Brasil e vai também ao Rio de Janeiro, ela vai a Santos, não é? E, finalmente, ela retorna à África, num navio de carga. Ali ela vai conhecer mais um companheiro, o John, um trabalhador escravo também de uma casa inglesa. E com John, ela tem mais 2 crianças, um menino e uma menina, também IBGs, gêmeos como ela. Mas, enfim, ela fica em África, mas sempre com a determinação, a preocupação de encontrar este filho perdido. Então, praticamente com 80 anos, não é? Para quem sai de África em 1810, passa uma boa vida, uma boa parte da vida no Brasil, retorna à África e, por volta dos 80 anos, já então idosa, com uma cegueira comprometedora, ela vem ao Brasil, não é? Disposta ainda a encontrar este filho perdido. E uma terceira parte, eu vou chamar assim, são as referências metodológicas, bibliográficas, de pesquisa sobre África, Brasil, Brasil colônia, o Brasil independência e o Brasil república. E essas são as obras que nos apontam que a ficção foi ajudada por esses elementos da história brasileira e africana, portanto, de um fundo real, de realidade. Bom, quais são os temas trabalhados na narrativa? Dizem, não é, que essa personagem Querinde, ela seria uma possibilidade, porque ela tem esse nome de batismo cristão, não é? O nome dela é africano, mas ela vira Luísa Marim ou Luísa Gama, e então há a possibilidade de ela ser a mãe do poeta romântico, o advogado negro Luiz Gama, que seria este filho que ela tanto buscou por toda a sua vida. Esse é um tema discutido, e daí ter esta interpretação de narrativa de vida. Como eu disse, perpassa, não é, o Brasil colônia até a República, sempre trabalhando com os vieses, com as interpretações antirracistas. Vocês veem na imagem, à direita, Luiz Gama, o escritor, à esquerda, uma suposta imagem de Luísa ou de Querinde. E, para justificar o título da obra, né, houve um tempo, e muitas vezes, infelizmente, esse tempo ainda é hoje, em que ser negro era considerado um defeito. E, para que pudesse exercer alguma atividade de branco, como um comerciante, que foi a nossa personagem, era preciso, de uma certa maneira, declarar-se clara ou renegar a sua cor. De uma certa maneira, muita gente formalizava isso, pedindo uma certa dispensa, indicando um defeito de cor. E, bem, Luiz Gama, esse suposto filho desaparecido, foi relegado a segundo plano na história do romantismo brasileiro, mas ele tem importantes poemas e, principalmente, ele foi, como bem predizia a mãe na obra, que ele gostava, não é, de temas cruciais, e embora ele tivesse ficado analfabeto e também porque foi vendido como escravo aos 10 anos pelo próprio pai português, não é? Ele se torna um advogado abolicionista, um grande orador, jornalista, enfim, o patrono da abolição no Brasil. Sabe-se que ele nasceu de uma mãe negra livre e pai branco. E, então, esta narrativa de vida tanto pode ser uma narrativa, de fato,
da realidade como uma realidade ficcionada. A gente já falou um pouco em outros vídeos sobre isso, não é? Uma espécie de autoficção. Bom, quais são as relações nesse momento? Esse momento é do Brasil colônia até a República, entre a Bahia e a África. Essa obra, Um Defeito de Cor, é importantíssima para entendermos que, se boa parte, principalmente da Bahia, tem toda uma cultura africana trazida pelos escravos, o contrário também é verdadeiro. Esses escravos libertos, retornados à África, levaram questões culturais que eram próprias da Bahia, e não o contrário, né? As questões religiosas, a música, a comida são exemplos. Na obra, a Ana Maria mostra, pela narrativa da personagem Querinde, que, em África, quando eles retornavam, eles eram considerados brancos e brasileiros. Interessante, porque aí a questão de ser branco estava ligado a, digamos, uma naturalização do lugar. Então, vindos do Brasil, eram considerados brasileiros e brancos. Isso dava-lhes muito privilégio, né? A nossa personagem, a sua família, por exemplo, teve, em África, ao retornar, muitos privilégios, até porque ela também amealhou, como eu já disse, bastante dinheiro para impor-se nesse sentido. Então, esses com dinheiro faziam em Uidá, né, no reino de Daomé, na África, muitas casas que, na verdade, eram semelhantes àqueles sobrados de Salvador. Por quê? Em África, eles não davam importância a estas casas sobrados monumentais, grandiosas. Assim como pouco ligavam para móveis, como cama, não é? Por exemplo, ou a mesa das refeições, ou os talheres, porque usavam as mãos, dormiam ao chão em esteiras e ali mesmo se alimentavam. E religiosamente falando, estes brancos, entre aspas, brasileiros, traziam o gosto da comida preparada na Bahia e coisas como a lavagem do Bonfim, que acabaram também sendo praticadas em África. Para vocês terem uma ideia, aqui eu coloco duas referências icônicas, que são dois sobrados. Acima, um sobrado recuperado, e que ainda existe em Salvador, na Bahia. Abaixo, um sobrado tipicamente construído em África, com as mesmas características de Salvador, digamos assim. Então, volto aqui, mas reparem neste slide pelas roupas que aqui aparecem, né? Elas nos lembram a indumentária africana, a indumentária das baianas em Salvador, mas muitas vezes as mulheres, tanto no Brasil quanto em África, quando libertas, acabavam vestindo-se à maneira das sinhás. Assim também suas casas tinham enfeites e uma série de coisas que eram típicas das grandes moradias, como vocês podem ver nas imagens. Então, eu recomendo vivamente esta obra grandiosa em todos os sentidos, 900 e tantas páginas, mas que dá a conhecer a história do Brasil neste período da escravidão, assim como dá a entender a cultura que une o Brasil e a África, notadamente, principalmente, a Bahia de Todos os Santos,
Salve Jorge Amado, salve Ana Maria Gonçalves. Insisto mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, deem like, deixem sugestões e até a próxima. Eu espero por vocês.